Diferente do que vemos na ficção, como livros, filmes e séries, as histórias que se passam na vida real são bem mais complexas de se entender, principalmente quando envolve algum crime. Existem diversos fatores que podem nos deixar sem saber o que realmente aconteceu. As poucas evidências e tempo que demorou para achá-las, a falta de testemunhas, a limitação da ciência técnica e até mesmo a complexibilidade do caso em si são fatores que contribuem com isso. Mas não existe nada pior para a polícia do que quando várias versões de uma mesma ocorrência são relatadas, especialmente quando elas saem das bocas dos próprios acusados. Diante disso, cabe às autoridades policiais chegarem o mais perto possível da verdade. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. A família Gonçalves era composta por Romoilque Veras Gonçalves, de 43 anos, sua esposa Flaviana Gonçalves, de 40 anos, a filha mais velha do casal, Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e do filho mais novo do casal, Juan Gonçalves, de 15 anos. Eles eram moradores da cidade de Santo André, no ABC paulista. O Romoilque, além de trabalhar como representante comercial, tinha junto com sua esposa alguns quiosques de perfumaria em 2 shoppings da região. O casal começou a namorar desde muito jovem e logo tiveram a sua primeira filha, a Ana Flávia. A família Gonçalves não era muito rica, mas com muito esforço do casal, eles conseguiram construir um bom patrimônio, que incluía uma casa em um condomínio fechado na cidade em que viviam e outra casa no litoral paulista. A família vivia em plena harmonia, todos se dando sempre muito bem um com os outros. Contudo, algo aconteceu com a Ana Flávia quando ela tinha 15 anos, que acabou desestabilizando um pouco a família. Ela acabou assumindo que era homossexual e isso abalou a estrutura da família, principalmente sua relação com seu pai Romoilque, que demorou um pouco para aceitar essa situação. Mas com o tempo, tudo foi se acertando e aos poucos a convivência entre os 4 membros da família voltou ao normal. Foi assim até a chegada de Karina Ramos, de 31 anos, na vida de Ana Flávia. Antes de conhecer a Karina, a Ana Flávia já tinha tido um relacionamento sério com uma outra mulher e tinha até mesmo se casado, porém, em 2019 ela acabou se divorciando e logo conheceu ali a Karina e começou esse novo relacionamento. No início, a Karina parecia uma boa pessoa, né? Era sempre ali muito respeitosa com a Ana Flávia e também com a família dela, mas logo os familiares começaram a perceber que o relacionamento entre as duas era bastante conturbado. Ao que parece, existia muito ciúme ali na relação e por conta disso a Ana Flávia e a Karina brigavam muito. A Karina tinha 3 filhos e por conta disso ela ainda tinha contato ali, né, com o pai dessas crianças e ao que parece rolava aí um ciúme por conta de tudo isso, desse contato dela com o ex, então essas brigas aconteciam. Mas as brigas também aconteciam por ciúmes da Karina também com a Ana Flávia, então ali, né, ao longo do tempo, conforme a relação foi passando, elas chegaram a terminar e reatar o relacionamento várias vezes. Certo dia, elas decidiram então ir viver juntas, porém isso não melhorou as coisas, muito pelo contrário, elas continuaram entre essas idas e vindas e sempre que elas terminavam, a Ana Flávia voltava para casa, dizia para a família que agora era definitivo, que ela não ia mais reatar com a Karina, mas no fim ela acabava voltando a morar com a namorada. Além desses problemas de ciúmes e brigas, o casal começou a ter problemas ainda mais sérios que começaram a afetar diretamente a família da Ana Flávia. Como eu disse, os pais da Ana Flávia tinham aqueles quiosques nos shoppings da região e a Ana Flávia trabalhava nesses quiosques ali como atendente, ajudando os pais. E então, né, segundo os pais dela, por influência da Karina,
a Ana Flávia começou a roubar dinheiro desses quiosques ali dos seus pais e passar ali, né, para Karina, para as duas usarem juntas. Isso começou a gerar muita briga entre Ana Flávia e a família e também, né, acabou se desdobrando em brigas entre a família dela e a própria Karina, e a família começou a não aprovar cada vez mais esse relacionamento e sempre ali orientavam a Ana Flávia a encerrar o namoro, porém não adiantava. Com o tempo, então, né, com as brigas ficando cada vez mais intensas, a família da Ana Flávia chegou até mesmo a proibir que a Karina fosse na casa deles. Então ali, né, a relação já estava insustentável, a família dela já não gostava nem um pouco da Karina, e eles disseram que se ela queria continuar com o relacionamento dela, tudo bem, era uma escolha dela, afinal de contas ela era uma mulher adulta, mas a Karina não seria mais bem-vinda na casa deles. Com o passar do tempo, então, e com todas essas situações, ao que parece, a Karina começou a exercer ali uma posição de dominadora dentro do relacionamento com a Ana Flávia, e as coisas chegaram a um ponto tão elevado que certa vez a Ana Flávia ganhou de presente dos pais um carro, um Palio, e pouco tempo depois de ganhar o veículo, ela acabou transferindo ali ele, né, com documentos e tudo, para o nome da Karina. Então, um presente que ela tinha ganhado dos pais para ela usufruir, ela acabou passando ali, né, para o nome da namorada com quem tinha todo esse relacionamento conturbado. Os familiares da Ana Flávia acabaram descobrindo isso também e foi mais um motivo de brigas. Eles ainda tentaram conversar com a Karina para ela passar de novo o carro para Ana Flávia, mas não teve conversa. A Karina parece que gostava de toda essa situação, ela gostava de se sentir poderosa sobre ali, né, a Ana Flávia. Então ela ficava, na verdade, meio que se exibindo por conta de tudo isso que a Ana Flávia fazia por ela. Até esse ponto da história, parece que a Ana Flávia era uma vítima, que era ali, né, dominada e controlada pela Karina, mas segundo outros familiares, essa não é a verdade. A própria avó da Ana Flávia deu algumas declarações dizendo que a Ana Flávia nunca foi uma pessoa manipulável, que ela sempre foi uma mulher muito inteligente, que sabia o que estava fazendo e que a verdade é que ela queria realmente fazer essas coisas aí pela Karina, queria dar esses presentes para ela e fazer todas essas coisas. Então a Karina poderia até sim ter um pouco de influência, mas a Ana Flávia não era nenhuma vítima em toda essa situação. Em novembro de 2019 aconteceu então toda essa briga entre a família da Ana Flávia e a Karina, e a partir daí a Karina começou a nutrir ali um sentimento muito ruim com a família da Ana Flávia e, ao que parece, principalmente um sentimento de inveja. Ela achava ali, né, que a família da Ana Flávia tinha uma condição financeira muito boa por conta das duas casas que eles tinham, também daquele negócio ali, né, de perfumaria no shopping, todos eles trabalhavam. Porém, né, como eu disse no início, eles não eram ricos, eles apenas trabalhavam bastante para conseguir tudo que eles tinham, mas na visão da Karina, ela queria ali, né, tudo aquilo que pertencia à família Gonçalves. Então, a partir de novembro de 2019, ela e a Ana Flávia começaram a armar um plano para conseguir ficar com todos os bens da família só para elas. Acreditando que na casa de seus pais havia muito dinheiro, cerca de R$89 mil, e diversas joias escondidas, a Ana Flávia e a Karina, junto com os primos da Karina, Juliano e Jonathan Ramos, e também um vizinho chamado Guilherme da Silva, começaram a planejar um assalto na casa. Essa foi a versão que os acusados apresentaram. Segundo eles, tudo que eles planejavam ali, né, era um assalto, mas para a polícia já estava claro que desde o início a intenção da Ana Flávia e da Karina era realmente tirar a vida de toda a família Gonçalves para que a Ana Flávia fosse a única herdeira do patrimônio da família. Na tarde de 27 de janeiro de 2020, a Ana Flávia combinou então de ir jantar na casa dos pais. Ela mais uma vez, né, falou que tinha terminado o relacionamento com a Karina e que iria voltar para casa. Então, né, ela foi fazer esse jantar especial ali com a família em sua casa. Ao que parece, naquele dia, os pais dela, o Romoyuk e a Flaviana, também estariam comemorando aniversário de casamento. Então, realmente, era para ser uma noite muito especial em família. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu.
Mais tarde, chegaram primeiro em casa então o Homoyuki e o Juan de carro, e logo em seguida a Ana Flávia chegou também de carro, só que o que a família dela não sabia é que dentro do carro ali junto com ela, escondidos no banco de trás, estavam o Juliano e o Jonathan, aqueles primos lá da Karina, e também o vizinho Guilherme. Os 3 homens ficaram escondidos dentro do carro por horas, esperando o sinal para entrarem na casa e anunciarem o assalto. Mas a Ana Flávia ficava sempre adiando o momento, esperando que a Karina também chegasse no local. A invasão só aconteceu quando finalmente a Karina apareceu no condomínio por volta de 8 horas da noite, e mesmo estando proibida de ir lá, ela conseguiu acesso ao local. As câmeras de segurança, inclusive, mostram ela chegando no local de boné e moletom, mesmo sendo ali, um dia muito quente. Assim que a Karina chegou, então, ela foi lá, conversou com os 3 homens que aguardavam no carro e eles imediatamente entraram na casa e anunciaram o assalto. O que aconteceu naquele momento é que os 3 homens entraram como se fossem os assaltantes, enquanto a Karina e a Ana Flávia fingiam que também eram vítimas. A Karina fingiu que estava chegando ali para fazer uma visita, mesmo que ela estivesse proibida, e tinha sido rendida por esses assaltantes, e agora, eles renderam ali toda a família. Pai e filho foram amarrados, amordaçados e levados para o andar superior da casa pelos primos da Karina, onde foram violentamente espancados, porque segundo ali, os assaltantes, eles estavam tentando conseguir a senha do cofre, onde eles acreditavam que tinha ali aqueles 89 mil reais, e também as senhas dos cartões. Além disso, nesse momento, ao que parece, o pai e o filho acreditavam, como eu disse antes, que a Karina e a Ana Flávia também estavam sendo feitas ali de reféns no andar de baixo da casa. Porém, na verdade, as duas estavam tranquilamente tomando uma cerveja. O Homoyuki e o Juan não resistiram aos assaltantes, eles contribuíram a todo momento, inclusive passaram todas as senhas que eles queriam, mas mesmo assim a violência contra eles continuou. Mesmo depois que eles perceberam que a família não tinha toda aquela quantidade de dinheiro em casa e nem joias de muito valor como eles imaginavam, o quinteto permaneceu na casa esperando a Flaviana chegar, o que dá mais um indício que, na verdade, a ideia não era apenas fazer um assalto. A Flaviana chegou então por volta de 10h15 da noite e assim que ela entrou na casa, também foi dominada e levada para o segundo andar. Nesse momento, então, a Karina subiu também para o segundo andar para acompanhar tudo o que estava acontecendo, deixando a Ana Flávia e o Guilherme no andar de baixo. É a partir desse momento, então, que as diversas versões do crime começam a surgir, com cada um tentando aliviar as coisas para o seu lado, colocando a culpa no outro. A Ana Flávia disse, desde o início que não planejava a morte da sua família, que o plano era apenas um assalto, porém as coisas acabaram dando errado e a Karina, que teria decidido tirar a vida de todos. Já a Karina afirma que, sem ela saber, a Ana Flávia já tinha combinado com os primos dela que teria ali, que tirar a vida de toda a sua família, e que quando ela viu que toda essa violência estava acontecendo e que era esse ali o plano de todos eles, ela pediu para que eles parassem e desistissem daquela ideia, mas eles não deram ouvidos para ela e foram até o fim. Então, até esse momento, tem a Ana Flávia dizendo que ela não sabia de nada e que foi a Karina que tomou a decisão de tirar a vida de todos. E, por outro lado, tem a Karina dizendo exatamente o contrário, que ela não sabia de nada e que era a Ana Flávia que estava tramando ali, a morte de toda a família desde o início. Os outros 3 envolvidos, o Jonathan, o Juliano e o Guilherme, deram a mesma versão entre eles. Segundo eles, na verdade, as 2 mulheres teriam ordenado a morte de todos após a chegada da Flaviana na casa.
No depoimento deles, as mulheres iriam pagar R$ 5.000 para cada um se eles as ajudassem a assaltar a casa, e eles alegaram que foi a Karina quem tirou ali a vida de todas as 3 pessoas. Então, só para deixar claro, os 3 homens envolvidos disseram que, na verdade, no início, as mulheres falaram que iam apenas fazer um assalto, porém, quando já estava lá no momento, depois que a Flaviana chegou em casa por volta de 10 horas da noite, as 2 mulheres, a Ana Flávia e a Karina, tomaram a decisão de tirar a vida de todos. Os homens ainda disseram que elas falaram que eles deveriam ajudar com isso, mas eles se negaram, disseram que não queriam participar das mortes, que foram ali só para cometer o assalto. Então a própria Karina teria ali, tirado a vida de toda a família através de pauladas. Apesar dessas 3 versões, sabemos que após o crime, os 3 homens começaram a colocar diversos objetos no carro da Ana Flávia, entre eles videogames, televisões e outros eletrônicos, mas havia ainda um problema que eles deveriam resolver antes de ir embora da casa. Haviam 3 corpos no andar de cima da casa e eles precisavam dar um jeito nisso. Já tinha se passado de 1h da manhã do dia 28, quando os 3 foram retirados da casa e colocados no porta-malas do Jeep Compass pertencente ao Homoyuk. Neste carro estavam a Karina, a Ana Flávia e o Juliano, enquanto o Jonathan e o Guilherme estavam no outro carro da Ana Flávia, o Palio que teria sido presente do seu pai. Após os 2 carros saírem juntos do condomínio, cada um seguiu um caminho diferente. O Palio foi até a casa do Guilherme para deixar ele e os objetos roubados, e em seguida o Jonathan foi ao encontro ali do outro veículo, que tinha se dirigido para a estrada de Montanhão, uma estrada de terra próxima ao Rodoanel. 1h30 depois, a polícia recebeu um chamado de que um veículo em chamas foi encontrado neste local. Chegando lá, a polícia descobriu os 3 corpos da família totalmente carbonizados no interior do Jeep Compass. Rapidamente, eles conseguiram ali, identificar a placa do veículo que não tinha sido totalmente queimado e chegaram então até a família Gonçalves. Os investigadores agiram rapidamente e no dia seguinte mais de 10 pessoas já haviam dado depoimento à polícia, inclusive a Ana Flávia e a Karina. Logo de início, as 2 já começaram a entrar em muitas contradições. Elas negaram, é claro, que teriam feito parte de tudo isso, disseram que não sabiam de nada, mas elas foram ali, meio ingênuas em tudo isso, porque em todo o condomínio tinham várias câmeras de segurança espalhadas que mostraram o momento que a Ana Flávia chegou na casa dos pais, mostraram depois também mais tarde a Karina chegando com os outros 3 homens, então rapidamente a polícia percebeu que elas estavam mentindo e que elas tinham sim envolvimento em tudo aquilo. Com tudo isso, então, a polícia prendeu naquela mesma tarde as 2 mulheres quando elas se dirigiam para o escritório de seus advogados. Após serem confrontadas com todas as provas, tanto a Ana Flávia quanto a Karina confessaram então ter participado do crime, mas cada uma começou a contar aquela versão que eu disse antes, uma jogando a culpa para cima da outra. Nos dias seguintes, os outros 3 participantes do crime também foram capturados. O Juliano foi preso no dia 3 de fevereiro, o Guilherme no dia 9 e no dia 10 o Jonathan também se entregou para a polícia. Os objetos roubados foram encontrados na casa da namorada do Guilherme. Com isso, então, todos eles assumiam que tinham participado do assalto, mas ninguém queria assumir a autoria dos homicídios, mas mesmo assim, todos os 5 envolvidos foram acusados pelo triplo homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou as defesas das vítimas, além de roubo, destruição de cadáver e associação criminosa. Após muitos impasses na justiça e um adiamento do julgamento do grupo, finalmente a Karina, a Ana Flávia e o Guilherme foram julgados em 2023. O julgamento aconteceu em 14 de junho e o júri popular considerou os 3 culpados pelos crimes dos quais eram acusados.
A Ana Flávia foi sentenciada a 61 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão. A Karina foi condenada a 74 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. E o Guilherme Ramos da Silva foi sentenciado a 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Curiosamente, a Ana Flávia acabou não sendo condenada pela morte do seu irmão, somente pelo homicídio dos seus pais. Não dá para entender muito bem o que aconteceu, foi realmente um trabalho muito bem feito da defesa dela, que conseguiu aí desvincular o homicídio do irmão dos homicídios do pai. Segundo o que parece, aí a Ana Flávia afirmou que amava muito seu irmão, que nunca ia querer ali, a morte dele. Então, de alguma maneira, eles conseguiram fazer essa manobra e ela conseguiu se livrar desse terceiro homicídio, sendo condenada apenas pelos 2 dos seus pais. Os outros 2 cúmplices que também participaram, o Juliano e o Jonathan, primos da Karina, serão julgados em agosto de 2023. O crime foi tão bárbaro, cruel e fútil que até a própria avó da Ana Flávia achou a sentença leve perante a gravidade do crime. Não foi como eu esperava, não foi o que eu queria. A monstra Ana Flávia só respondeu por 2 homicídios. E o Juan? Disse sua avó Vera após o veredito. Em 30 de janeiro de 2019, ocorreu um modesto velório e posterior enterro do Juan, Ana Flávia e Homoyuki no cemitério municipal de Santo André. Muitas pessoas então dizem que esse é mais um crime que foi cometido por conta da ganância, pelo desejo, de acessar aí a herança, que iria receber após a morte de toda a família, tanto por parte da Ana Flávia quanto por parte da Karina. Mas, na minha opinião, tudo se trata muito mais de uma inveja que elas tinham ali, da boa vida que a família da Ana Flávia levava, de toda aquela proximidade e amor que eles tinham entre eles, e também, por conta da maldade mesmo de querer destruir tudo que é do outro e pegar para si. Infelizmente, uma pessoa de dentro da própria família foi capaz de fazer isso com pessoas que cuidaram dela a vida inteira, sempre com muito amor, muito respeito e muito cuidado. E por mais que no fim ela tenha sido descoberta, tenha sido presa e condenada, ainda fica aí, esse gosto amargo de impunidade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.